Pessoal, boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando primeiramente desse coronavírus. Que na medida do possível também estejam estudando, estejam aproveitando os materiais que estão sendo disponibilizados. Lembrando a todos que eu estou sempre à disposição para o que precisarem. Eu vou começar esse momento de hoje explicando, comentando sobre as 6 questões que eu deixei aberto para que vocês possam responder na plataforma sobre os EPIs. Deixei 6 perguntas lá, vi que muitos já responderam e eu vou comentar sobre as respostas aqui. Ao final da gravação desse vídeo, eu vou lá na plataforma responder aqueles que deixaram lá os comentários, né? Vou dar o feedback se está errado, se está correto, para que vocês possam ter aí uma orientação se estão no caminho certo ou não nos estudos. Pois bem, algumas dessas questões foram até questões de concurso público, questões discursivas em concurso público. Então é bem importante, né? Parece simples, mas sempre tem algum pega, sempre tem algum ponto que passa despercebido. Então vamos lá, a primeira questão é: defina equipamento de proteção individual e cite a norma regulamentadora que trata especificamente sobre o assunto. Equipamento de proteção individual então é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Então é a definição de EPI, é todo equipamento destinado à proteção do trabalhador individualmente, e esse assunto está abordado especificamente na NR6. Várias outras normas, como 18, de construção civil, NR10, de eletricidade, NR11, 12, 15, 16, 20, praticamente várias NRs citam os EPIs, mas ele é tratado especificamente na NR6. O segundo ponto, a segunda questão é: comente sobre as responsabilidades relacionadas à forma de disponibilização de EPIs aos empregados e ao seu uso. Aqui ele quer saber como que o EPI é disponibilizado, ele é fornecido, ele é entregue, como ele deve ser entregue, como ele deve ser disponibilizado ao trabalhador. E a resposta, salvo engano, está no item 6.3 da NR, diz que a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente o EPI adequado ao risco em perfeito estado de conservação e funcionamento. Então é assim que a empresa deve disponibilizar o EPI gratuitamente e em perfeito estado de conservação e funcionamento. Certo? A próxima questão pede para comentar sobre o papel do SESMIT com referência a EPIs e a responsabilidade pelo desempenho desse papel nas empresas desobrigadas de constituir SESMIT. Então vamos entender, são 2 questões numa pergunta só. Primeiro é: qual é o papel do SESMIT com relação ao EPI? Está aqui, ó. De acordo com o item 4.12 da NR4, em sua linha B, compete ao SESMIT determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos para a eliminação do risco e este persistir, mesmo reduzido, a utilização pelo trabalhador de equipamento de proteção individual, EPI, de acordo com o que determina a NR6, desde a concentração, a intensidade ou característica do agente assim o exija. Então, as empresas onde tem o SESMIT constituído devem determinar o uso do EPI quando todas as outras formas, todos os meios conhecidos para a eliminação do risco já tenham sido tentados, ou tenham sido pelo menos avaliados. Então está lá descrito na NR4, no item 4.12. E as empresas desobrigadas a constituir SESMIT, que são aquelas empresas que não precisam contratar um técnico, não são obrigadas a contratar um técnico de segurança, por exemplo, essas empresas, cabe ao empregador, selecionar o EPI adequado ao risco, mediante orientação de profissional tecnicamente habilitado, aqui foi escrito errado, tá? É habilitado, ouvida a CIPA, ou na falta desta, o designado e trabalhadores usuários. Então, quando a empresa não tiver técnico de segurança, profissional de segurança do trabalho, mesmo assim, os trabalhadores devem utilizar EPI. Nesses casos, quem deve selecionar o EPI é o empregador, mediante orientação de um profissional habilitado, no caso, um técnico de segurança, um prestador de serviço, um consultor de segurança do trabalho, provavelmente deve ter elaborado um PPRA para a empresa, ele vai orientar sobre quais os EPIs devem ser utilizados. Ou a CIPA da empresa, ou o designado da CIPA. Quando vocês estudarem
sobre a CIPA, se for eu que for ministrar esse assunto, vocês vão ver lá que pode ser que a empresa tenha uma CIPA ou pode ser que ela tenha um designado. Tanto a CIPA quanto o designado da CIPA recebem treinamento e são capazes, devem ser capazes de orientar e auxiliar na escolha de determinado EPI. A quarta questão: quando a empresa é obrigada a fornecer equipamento de proteção individual, são 3 situações que ela é obrigada a fornecer. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam a completa proteção contra os riscos de acidente de trabalho ou das doenças profissionais. É a primeira situação. A segunda é enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. E a terceira, para atender situações de emergência. Então, sempre nessas 3 situações, a empresa é obrigada a fornecer equipamento de proteção individual. Quando as medidas de ordem geral não são suficientes, quando as medidas de proteção coletiva estão sendo implantadas ou para atender as situações de emergência. A quinta questão é para citar e comentar 2 responsabilidades do empregado quanto ao EPI. Então são várias responsabilidades, né? Eu separei 2 aqui, que a primeira é usar o EPI apenas para a finalidade a que se destina, ou seja, sempre que houver risco em sua atividade, o EPI deve ser utilizado e nunca utilizado quando não houver necessidade. A gente vê muita gente pegando EPI nas empresas, principalmente botina, luvas, protetor solar, e levando para casa para utilizar para outros fins. Casa deve se proteger normalmente, mas não com o EPI que recebe na empresa, né? Compra ali particularmente. O EPI é para uso no ambiente de trabalho, né? Na empresa. A empresa que te fornece, não deve ser utilizado lá somente para necessidade. Eu vejo muito trabalhador que esquece de tirar o EPI, vai almoçar com o EPI, vai lá, tá lá no refeitório com capacete, com protetor auditivo, e não há necessidade, né? Então é somente para a finalidade que se destina. Outro ponto que eu coloquei é responsabilizar-se pela guarda e conservação. Isso garante uma maior eficácia, uma eficiência melhor e, consequentemente, uma durabilidade maior do EPI. Vai gastar menos, vai durar mais, isso vai ser menos custo para a empresa. São 2 responsabilidades dos empregados. E 2 responsabilidades do empregador quanto ao EPI é a seguinte: adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade. Para isso é preciso um levantamento de risco bem eficiente, bem completo, para que o dimensionamento dos EPIs seja o mais correto possível. Então, adquirir o EPI adequado ao risco. E o segundo que eu coloquei aqui é orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação de EPIs. Porque não basta simplesmente entregarmos os EPIs, a gente precisa orientar o trabalhador e explicar para ele como que se utiliza, quando se utiliza e por que ele está utilizando o EPI. É muito importante, fundamental, orientar e coletar uma assinatura, um registro de treinamento, um registro dessa orientação de que ele recebeu sobre o uso do EPI. Certo? Se tiverem alguma dúvida com relação a esse assunto, podem me perguntar, pode ser pelo WhatsApp mesmo, não tem problema nenhum. Estou sempre aí à disposição para o debate com relação a este tema e outros temas da segurança do trabalho, certo? Partindo então para o nosso próximo assunto, nós vamos dar início então à higiene ocupacional, que provavelmente o professor Marcos já iniciou, pelo que eu vejo com as mensagens que ele manda para vocês. Ele já está até tratando do estudo do ruído. Talvez ele tenha até passado uma introdução sobre higiene ocupacional. Mas como eu também vou tratar deste assunto, nós estamos dividindo essa disciplina, e eu não gostaria de entrar diretamente no assunto específico, que é o calor, eu vou fazer uma breve introdução sobre higiene ocupacional. Talvez isso ajude a contribuir um pouco mais no aprendizado de vocês. Os riscos profissionais, eles são decorrentes de condições inseguras, ou seja, das condições precárias do trabalho, que são capazes de afetar a segurança e a saúde do trabalhador. Eles podem ser classificados em riscos de operação e riscos de ambiente. Os primeiros são inerentes à operação do empregado, variando de acordo com o tipo de atividade e local profissional. São exemplos de risco de operação: pisos defeituosos, escorregadios, máquinas desprotegidas, empilhamentos precários, e assim sucessivamente. Se eu não me engano, é o mesmo slide de umas 2 aulas anteriores. A gente tratou sobre análise de risco, tratou sobre os EPIs ou da insalubridade. Se não me engano, é a mesma introdução. Foi a respeito do assunto de insalubridade, agora eu lembrei.
E os riscos do ambiente são de responsabilidade da higiene ocupacional, que vão causar as doenças profissionais. Então nós vamos focar nesse parte deste ponto nos riscos do ambiente, que está relacionado à higiene ocupacional. Geralmente essas doenças, essas moléstias demoram algum tempo para apresentar os primeiros sintomas. No entanto, podem haver situações em que esses sintomas podem ser imediatos, levando o trabalhador até mesmo à morte em um curto espaço de tempo. Os riscos profissionais estão identificados em R15, atividades e operações insalubres, onde descreve as atividades, operações e agentes insalubres, inclusive seus limites de tolerância. A gente falou desse assunto há umas 2 aulas anteriores, né? Deve estar até um pouco fresco aí na memória de vocês. Insalubre significa pouco saudável, capaz de provocar doenças, isto é, o que podemos encontrar no ambiente de trabalho, que vai nos causar alguma doença, como produtos químicos, ruído, máquinas com excesso de calor, poeira, etc. Então, diz respeito à saúde do trabalhador. Na tentativa de eliminar ou reduzir os efeitos do ambiente ocupacional, ou seja, daqueles fatores de risco, de calor, de ruído, de poeira, a empresa ela poderá estabelecer e seguir um programa de saúde ocupacional cujos objetivos serão a proteção da saúde e do bem-estar do trabalhador contra os riscos, a colaboração do trabalhador numa atividade de acordo com a sua capacidade física e emocional, provimento de socorros médicos e emergências para os acidentes e doenças ocupacionais, manutenção da saúde do trabalhador através da medicina preventiva e frequente revisão do estado de saúde. Então, estes 4 pontos aqui é que a empresa adota um programa de saúde e segurança do trabalho para manter a saúde do seu trabalhador. Primeira, proteção contra os riscos no ambiente, utilização de proteções de máquinas, de proteções individuais, coletivas, etc. A colaboração do trabalhador numa atividade, para que o trabalhador ele mesmo possa se policiar, né, de que não está se expondo ao risco, de que ele não está cometendo um ato inseguro, de que ele não está fazendo um sobrecarga de peso, um sobrecarga de atividade. Então o próprio trabalhador contribui neste programa. O ponto de socorros médicos e de emergências, são os primeiros socorros, ou o combate a princípios de incêndio, para que pequenos incidentes não se convertam em acidentes maiores, faz parte desse programa, e a manutenção da saúde através dos exames médicos, exames periódicos, admissionais, demissionais e assim por diante. Da mesma forma, o governo, no sentido de eliminar ou reduzir os efeitos do ambiente, ele determina o pagamento dos adicionais de salubridade, a serem pagos pelo trabalhador numa forma de incentivar o empregador ao eliminar ou neutralizar os ambientes. Revisão aí das aulas anteriores, né? Então são 2 pontos principais na prevenção de acidentes e, consequentemente, na preservação da saúde do trabalhador. O que a empresa faz, que é a proteção da saúde, o apoio do trabalhador, socorros médicos de emergência, manutenção da saúde do trabalhador, e a parte do governo, onde ele estabelece o pagamento do adicional de salubridade, visando aí estimular a empresa a proteger o seu trabalhador. Segundo a NR15, essas são as atividades que são consideradas insalubres, né, para a gente relembrar: o ruído de impacto, o ruído contínuo, o calor, o iluminamento, que foi revogado, as radiações ionizantes, as condições hiperbáricas, as radiações não ionizantes. Até o momento, então, passada essa parte de introdutória e de revisão, até o momento foram estudados os riscos ambientais e sua divisão, e a importância das inspeções, o mapeamento de risco, as análises de risco. Chegamos então à definição da higiene industrial, ou também chamada de higiene ocupacional, ou higiene do trabalho. É a disciplina que vai embasar as ações de reconhecimento de riscos, fornecendo os conhecimentos necessários para que o técnico de segurança possa pautar suas ações, tanto qualitativas como quantitativas. É o estudo da higiene industrial, ou higiene ocupacional, ou higiene do trabalho, que vai dar esse embasamento que o técnico de segurança possa se orientar, né? Possa guiar as suas ações visando a prevenção da saúde do trabalhador. O estudo dos riscos ocupacionais, suas divisões, as unidades de medida, a instrumentação necessária são essenciais para o bom funcionamento, bom desempenho profissional. Então, o que nós vamos estudar é aprofundar nos riscos ocupacionais,
Por exemplo, nós vamos aprofundar no calor. Vamos estudar o que é o calor ocupacional, o que esse calor causa de prejuízo ao trabalhador, como a gente mede esse calor e como a gente controla também. Então, a higiene ocupacional é aprofundar nesses riscos e não simplesmente citá-los superficialmente. Os principais termos utilizados no Brasil para definir essa ciência de prevenção de doenças do trabalho são a higiene ocupacional, higiene industrial ou higiene do trabalho. Vocês vão identificar, vocês vão encontrar esses três termos, né, que tratam do mesmo assunto. E tem como definição a higiene ocupacional como uma ciência e uma arte que tem por objetivo o reconhecimento, a avaliação, a análise e controle dos agentes agressivos nos postos de trabalho, prevenindo contra riscos operacionais que possam gerar acidentes de trabalho ou provocar enfermidades, prejuízos à saúde, mal-estar, desconforto ou ineficiência dos trabalhadores ou às comunidades vizinhas. Eu deixei em destaque essas três questões, essas três palavras, perdão. A higiene ocupacional nada mais é do que a união desses quatro termos: o reconhecimento, a avaliação, a análise e controle de quê? Dos agentes agressivos nos postos de trabalho. Então, a higiene ocupacional é uma ciência, é uma arte de reconhecer os agentes, avaliá-los, analisá-los e, por fim, controlá-los. É um ciclo, é uma receita de bolo a higiene ocupacional. Eu vou ao ambiente de trabalho, eu faço o reconhecimento do risco, eu faço a avaliação dele, que é o que esse risco, quais são as características desse agente de risco, eu faço a análise qualitativa ou quantitativa e estabeleço os controles, as medidas de segurança, EPIs, EPCs, medidas administrativas, para que esse agente não provoque danos à saúde do trabalhador. Certo? A higiene ocupacional cuida do ambiente de trabalho para prevenir doenças ou lesões dos trabalhadores provenientes de atividades em ambientes com calor, ruído, vibração, manuseio de substâncias químicas. Ela é uma especialização de importância crescente, pois a conscientização de que o ambiente de trabalho não deve causar danos à saúde do trabalhador tem se imposto, infelizmente, à custa de muitas vidas. Não é algo muito antigo a higiene ocupacional. Se preocupa com este assunto há pouco tempo. Ela não vem de muito tempo o estudo da higiene ocupacional, é algo novo. Então, são poucos profissionais que tratam desse assunto, são poucos profissionais que conhecem os equipamentos, que conhecem as formas de medição, de avaliação. Então, falando em questão de mercado, é um mercado muito restrito ainda. Aqui na cidade de Anápolis mesmo, são poucas empresas que fazem uma boa higiene ocupacional, que têm os instrumentos completos, que têm o conhecimento em lidar com este assunto. Então, não é todo profissional, não é todo técnico, não é nem todo engenheiro de segurança que conhece a fundo a higiene ocupacional. É um assunto complexo, eu diria extenso, e que a cada dia está se atualizando, está renovando. Então, é extremamente importante, mas muito técnico de segurança foge da higiene ocupacional, prefere atuar em outras áreas, não mexendo muito com a higiene ocupacional. Ela é um pouco, não diria complicada, não diria difícil, mas ela requer uma atenção, requer um estudo, requer um aprofundamento melhor para que ela seja bem realizada. Mas ela precisa ser feita, ela precisa ser executada e implementada nas empresas. Os agentes ambientais que a higiene ocupacional tradicionalmente considera são os chamados agentes físicos, químicos e biológicos. Ah, mas tem o ergonômico aqui, né? O que esse ergonômico está fazendo? Essa consideração pode ser ampliada levando em conta os fatores de estresse ocupacional, que são considerados na ergonomia, como o conforto térmico, questão de iluminamento, velocidade do ar, mas a higiene ocupacional em si, a base da higiene ocupacional é somente os agentes físicos, químicos e biológicos. Os agentes ergonômicos ele é ampliado
brevemente no estudo desses outros fatores que causam desconforto ao trabalhador e, consequentemente, doenças, né? Mas, originalmente, somente agentes físicos, químicos e biológicos. Os agentes físicos são de alguma forma de energia liberada pelas condições do processo que causam danos ao trabalhador exposto. Então, é o ruído, vibração, calor, radiações ionizantes ou não ionizantes, pressões anormais, que já foi estudado, assim como os agentes químicos, poeira, vapores, neblinas, fumos metálicos, produtos químicos em geral, são os agentes químicos aí que são considerados. E os agentes biológicos, que são os micro-organismos patogênicos, os micro-organismos capazes de produzir, de desencadear doenças no trabalhador. São esses três agentes aí os três agentes que são estudados mais a fundo na higiene ocupacional. A prevenção dos riscos ocupacionais é o que se faz ou se aplica para neutralizar a agressividade dos perigos nas atividades humanas, com o objetivo de prevenir acidentes ou doenças ocupacionais. Estudar, desenvolver e aplicar medidas para prevenir esses riscos é um papel fundamental para os profissionais de segurança do trabalho. As atividades dos profissionais de segurança do trabalho visando a prevenção de acidentes e doenças. As medidas preventivas dos acidentes e doenças ocupacionais elas podem ser resumidas nessas etapas. Análise prévia dos riscos ocupacionais, onde são aplicados os fundamentos de segurança do trabalho, no estudo, na avaliação de construções, de instalações, de máquinas e equipamentos, na análise no cumprimento das normas regulamentadoras, quando e como as normas regulamentadoras se aplicam nas diversas situações de trabalho, no levantamento de perigos e riscos ocupacionais, levantamento de todos os perigos e riscos existentes no ambiente de trabalho, o mapeamento desse inventário, né, a listagem desse inventário deve ser sempre atualizada. A elaboração dos mapas de riscos, isso fica por conta da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que deve elaborar esse mapa de risco. Na implementação de programas de prevenção, que é o PPRA, ainda o PPRA, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é o PCMSO, Programa de Condições do Meio Ambiente de Trabalho da Construção, que é o PCMAT, Programa de Conservação Auditiva, Programa de Proteção Respiratória e o Programa de Gerenciamento de Riscos, que vem para substituir o PPRA. O PPRA ainda é um instrumento pelo qual a higiene ocupacional de forma articula com outros programas, com a participação dos trabalhadores, desenvolve ações por meio de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle de riscos. Este programa vai ser substituído pelo Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR. Os riscos que são estudados na higiene ocupacional são os mesmos agentes de risco do PPRA, físico-químicos e biológicos. Já o conceito de análise é um exame do sistema mais complexo, né? A análise é definida aqui por essa imagem, onde define um contexto, que é a situação onde o trabalho se realiza, se desenvolve, e lá eu identifico o risco, eu analiso esse risco, avalio qualitativamente ou quantitativamente, e por fim eu trato. Eu prescrevo as medidas de controle, eu dou o tratamento. E a análise ambiental é o conceito das avaliações que são realizadas, né? Medir a concentração dos agentes, da intensidade. No caso aqui o cidadão está fazendo a avaliação de ruído, qual é a quantidade de ruído presente nesse ambiente, a avaliação de calor, de poeira, etc. Então é um ponto bastante importante na higiene ocupacional. O termo exposição trata-se do tempo que o trabalhador fica exposto ao agente de risco. Antigamente essa exposição era bem determinada, hoje não tem um parâmetro. Segue mais ou menos essa orientação aqui, uma exposição eventual. Significa 30 minutos por dia, ou seja, bem pouco, né? Uma exposição intermitente, média 6 horas e meias por dia. Uma exposição permanente ou habitual, o tempo todo. O que isso influencia na higiene ocupacional? Quanto mais tempo o trabalhador fica exposto ao risco, maior a chance dele contrair uma doença ocupacional. Então, uma exposição eventual, exposição baixa, 30 minutos por dia. Uma intermitente, 6 horas e meia.
exposição permanente é o tempo todo, todos os dias. Então a exposição é bastante importante na higiene ocupacional. Os aspectos básicos da higiene ocupacional são aqueles 4 fatores que eu citei para vocês há pouco tempo atrás. O primeiro deles é a antecipação. Consiste em ações realizadas antes da concepção e instalação de qualquer novo local de trabalho. Envolve a análise de projeto, impacto ambiental, impacto na saúde do trabalhador, novas máquinas, novos equipamentos, novos métodos, novos processos de trabalho, novas matérias-primas. Visa identificar os riscos potenciais, procurando alternativas de eliminação ainda na fase de planejamento de projeto. Nessa etapa qualitativa, pode-se fazer uso de técnicas como a análise preliminar de risco. A antecipação, então, pessoal, como o próprio nome diz, eu antecipo um risco. Eu não espero a situação acontecer para que eu possa identificar quais são os riscos que existem. Como, por exemplo, uma linha de produção de janelas, corte de vidro para janelas. O proprietário, o dono da empresa, resolveu comprar uma nova máquina. A antecipação de risco eu, antes desta máquina chegar na empresa, eu já fazer a antecipação. Eu já fazer o estudo dessa máquina, procurando identificar quais são os riscos que essa máquina vai oferecer. Eu estou antecipando. Quando a máquina for instalada, eu já vou saber basicamente tudo que ela pode oferecer de risco ao trabalhador e, consequentemente, eu já tenho todos os controles, todas as proteções necessárias. Eu antecipar, eu prever quais são os riscos de um processo, de uma máquina, de uma atividade, antes de ela ser executada. Certo? A segunda etapa, o segundo aspecto da higiene ocupacional é o reconhecimento. É o de reconhecer, eu vou conhecer algo que eu já conhecia antes. E visa identificar os diversos fatores ambientais relacionados nos processos de trabalho, suas características, e compreender a natureza e extensão de seus efeitos. O reconhecimento, se a antecipação ainda não existia o processo, ainda não existia a máquina, não existia a atividade em si, o reconhecimento já existe. É como eu entrar dentro de uma fábrica hoje, já está lá a fábrica toda em atividade, em plena produção, e eu vou fazer o reconhecimento, eu vou verificar quais são os riscos que já existem lá. Vocês entenderam a diferença dos dois? A antecipação é como se a fábrica estivesse parada. Não houvesse produção, não houvesse nem a máquina lá ainda. Eu vou construir uma fábrica uma fábrica de cadernos. Está aqui na minha frente com um caderno. Uma produção de caderno. Tem lá uma série de máquinas. Antecipar o risco, que é a nossa etapa anterior de antecipação, eu ver todas essas máquinas antes de ela estar funcionando e antecipar quais são os riscos que existem lá. Agora, o reconhecimento é a nossa fábrica de cadernos que já funciona. Eu vou dentro da fábrica, já em funcionamento, e faço o reconhecimento dos riscos lá. Que riscos? Riscos químicos e biológicos. Ruído, calor, vibração, poeira, produtos químicos, vírus, bactérias, etc. Eu faço o reconhecimento. Eu já vejo quais são os riscos que existem lá na produção, na indústria já em funcionamento. O terceiro aspecto da higiene ocupacional é a avaliação. É o processo de avaliar e dimensionar a exposição dos trabalhadores e a magnitude dos fatores ambientais. Nessa etapa é onde a gente coleta as informações para determinar as prioridades no monitoramento. É aqui que nós vamos avaliar o risco. Se nós dissemos que tem um ruído, qual é a fonte geradora do ruído? O que está gerando esse ruído? Qual é o impacto desse ruído sobre o trabalhador? Quais são os danos? Quais são as consequências? O quanto de ruído chega ao ouvido do trabalhador? Quantos decibéis? Isso é avaliar de forma qualitativa e quantitativa. Nós demos qualidades. É muito ruído, é um ruído incômodo, é um ruído elevado. E o quantitativo é o quantificar, é o estabelecer valores. É 85, 90 decibéis. Então nós estamos avaliando esse agente de risco. E o quarto aspecto da higiene ocupacional é o controle. Se nós antecipamos ou reconhecemos o risco, avaliamos,
né? Ou seja, nós dizemos que tem o ruído. Nós dizemos que o ruído causa a perda auditiva. A fonte geradora é numa máquina qualquer lá dentro da empresa. Nós dizemos que tem 85 decibéis de ruído. Nós fizemos as 3 etapas anteriores. A quarta etapa, o quarto aspecto da higiene ocupacional, é o controle. É a etapa onde a gente vai selecionar os meios, as medidas e ações para eliminar, neutralizar, controlar ou reduzir a um nível aceitável os riscos ambientais, a fim de atenuar os seus efeitos a valores compatíveis para a preservação da saúde, do bem-estar e do conforto do trabalhador. As medidas de controle elas podem estar relacionadas ao ambiente de trabalho ou ao trabalhador. E a hierarquia dos controles deve ser o controle na fonte, o controle na trajetória de risco ou o controle no receptor. O controle na fonte é a melhor forma de controle. Deve ser a primeira opção, envolve substituição de materiais ou de produtos, manutenção, substituição, modificação de processos e equipamentos. Então aqui nós temos o enclausuramento de ruído. Então aqui é uma máquina que eu não consigo identificar direito o que é, mas é uma máquina com motores, etc., ruidosos. E aqui é uma câmara de ruído, igual eu expliquei na aula sobre medidas de controle. Então esse controle aqui está sendo executado na fonte. Pô, se eu tenho ruído, que é o risco, a fonte geradora é essa máquina, atuar na fonte é eu colocar essa proteção nela mesmo. Então se a fonte é essa máquina toda aqui, eu coloco um enclausuramento nela. Estou atuando, estou controlando o risco na fonte. Outra forma de controlar o risco na fonte é esse exaustor aqui dos fumos metálicos. O cidadão está aqui fazendo o processo de solda e está aqui o aspirador aqui de fumos, né, de vapores, fazendo o controle na fonte do risco, certo? O controle ele pode ser na trajetória, que trajetória é essa? É o espaço entre o trabalhador e a fonte geradora. Se eu tenho a fonte geradora que é o motor, até esse ruído chegar ao trabalhador, eu tenho uma trajetória. E aí eu coloco barreiras isolantes, refletoras, sistema de exaustão, para atuar na trajetória. Se lá fora tem vários trabalhadores, eu coloco uma porta vedando aqui o ruído, eu atuo na trajetória. Eu não atuo na fonte, mas na trajetória entre o risco e o trabalhador. Aqui também está uma outra trajetória, uma atuação na trajetória, que é o biombo para solda. Também expliquei na aula anterior. Está o cidadão soldando aqui dentro, tem a emissão de excesso de luminosidade, eliminação de vapores. Então o biombo para solda ele impede, ele atua na trajetória impedindo que esse material gerado aqui chegue até outros trabalhadores. E o controle, por fim, no receptor, no trabalhador, é o uso do EPI. Ele vai atuar diretamente no trabalhador. Protetor auditivo, máscara, capacete e assim sucessivamente. Então o controle da fonte diretamente no receptor, no trabalhador. A máscara para solda e assim vai. Na prática da higiene ocupacional, os resultados da exposição são frequentemente comparados com os limites de exposição ocupacional, que são os limites de tolerância. Os limites de tolerância são estabelecidos pela NR15 e fornecem orientações para estabelecer os níveis aceitáveis de exposição. Deixa eu ver se tem algum exemplo de limite de tolerância. Não tem. Os limites de tolerância não estão descritos na NR15. Então, todos os fatores de insalubridade estudados na NR15, estudados na higiene ocupacional, têm o seu limite de tolerância. Por exemplo, para ruído, o limite de tolerância é 85 decibéis. Para um trabalho, uma exposição por 8 horas. Para os produtos químicos, cada um tem um limite de tolerância. Para o calor, tem o seu limite de tolerância. Então, os limites é o valor máximo aceitável para que o trabalhador exerça suas atividades de forma segura, prescrito pelo Ministério do Trabalho. Um fator determinante na exposição a um agente na higiene ocupacional é conhecer as características do agente químico também. É fundamental conhecer as características de cada agente, o seu potencial de agressividade, a forma como esse agente químico penetra no organismo, se é pela inalação, se é pela visão, se é via cutânea, pela pele.
Então é um fator importante na higiene ocupacional conhecer a fundo o agente químico. Cada agente químico tem características diferentes, tem limites de tolerância diferentes, então é preciso identificar exatamente, precisamente qual é o agente químico. Outro fator determinante na higiene ocupacional é o tempo de exposição. Quanto maior o tempo de exposição, maiores são as possibilidades de produzir uma doença ocupacional. Esse tempo aí é tempo de trabalho, né? Quanto maior o tempo que o trabalhador fica exposto ao agente, ao risco, maior a chance dele contrair uma doença ocupacional. Então, o tempo de exposição ao agente de risco é um fator muito determinante de uma exposição. Concentração ou intensidade do agente. Quanto maior a concentração aos agentes agressivos, maior a possibilidade de agentes nocivos. O ruído. Quanto maior o ruído no ambiente, maior a possibilidade dele causar uma perda auditiva no trabalhador, que é a intensidade de ruído. Então é um fator muito determinante também na higiene ocupacional. Características das avaliações ambientais. Isso aqui é extremamente importante, é um fator determinante também na higiene ocupacional, que é a forma como é realizada a avaliação. Se é uma avaliação qualitativa ou se é uma avaliação quantitativa. É muito importante. Claro que tem situações que não tem como se realizar a avaliação quantitativa, é só qualitativa. Mas sempre que possível, sempre que necessário, é preciso fazer a avaliação quantitativa. O que vem a ser isso? A qualitativa é o estudo das condições de trabalho, coletando o maior número de informações, dados e do levantamento. Eu reconhecer qualitativamente, através de estudos, de análise, de conversa com o trabalhador, número de trabalhadores expostos, horário de trabalho, etc., como que se dá a exposição. Por exemplo, eu chegar num ambiente de trabalho, conversar com os trabalhadores e a gente chega à conclusão de que o ruído é alto. Som, pronto. Qual é o ruído que existe na linha de produção? É um ruído alto. É uma avaliação qualitativa. Eu não medi nada, não aferi eu não fiz nenhuma medição. Eu simplesmente qualifiquei, dei uma qualidade bem subjetiva sobre aquele ruído. É um ruído alto, qualitativo. Agora, quando nós medimos o nível de ruído, ela torna-se uma avaliação quantitativa. Quantidade, valores, aí eu já tenho números. É um ruído alto, certo? Mas quanto de ruído? 88 decibéis. Opa, então eu já tenho um valor. Eu já tenho uma quantidade, né? Uma intensidade de ruído. Então isso é uma avaliação quantitativa. Qualitativa, eu só dou qualidades. É uma avaliação subjetiva. Eu digo o que é. É alto, baixo, é médio, é elevado. Quantitativo, eu dou valores. 80 decibéis, 85 decibéis, 30 graus Celsius, ou 25 graus Celsius. Então eu estou dando quantidade a essas informações, a esses agentes de risco. Para que a gente faça as avaliações quantitativas, é necessária a utilização de alguns equipamentos. Inclusive lá no Senai tem alguns desses para que a gente possa, quando retornarmos, ter algumas aulas e estudos sobre eles. O medidor de nível sonoro, popularmente chamado decibelímetro. Se eu não me engano, esse termo nem existe na NR. Ele só chama de medidor de nível de pressão sonora. Mas ele é popularmente chamado de decibelímetro. Ele é utilizado para a medição pontual da intensidade de ruído. Então está aqui, 60 decibéis ali no trânsito. Ele serve para uma medição pontual de ruído. Ele não serve para uma avaliação de higiene ocupacional completa. É uma avaliação pontual para dizer quanto de ruído tem. Para um estudo da higiene ocupacional, a gente precisa utilizar o dosímetro de ruído, que ele realiza a avaliação do ruído ocupacional de forma mais representativa, acompanhando toda a jornada de trabalho. Deixa eu voltar aqui no decibelímetro. Ele coloca ali no trânsito, naquele determinado momento, mediu 60 decibéis. Medição pontual. Já o dosímetro, ele mede a dose. É como se fosse a média de ruído que o trabalhador fica exposto ao longo do dia. Pegando o exemplo desse cidadão aqui que está trabalhando com essa serra. Tá vendo esse equipamentozinho aqui, ó? É o dosímetro de ruído. Quando ele chega para trabalhar, às 7 horas da manhã, coloca-se esse equipamento nele, liga e
pega o equipamento faz várias medições ao longo do dia, para no final dar uma dose de ruído, que é uma espécie de média de quanto de ruído ele ficou exposto ao longo das 8 horas de jornada de trabalho. Então não é uma medição pontual, é uma medição mais representativa, porque acompanha toda a jornada de trabalho. Esse equipamento sim serve muito bem para o estudo da higiene ocupacional, emissão de laudos e tudo mais. Então o dosímetro de ruído e o decibelímetro ou medidor de nível sonoro. Tem outros modelos também, claro, né, de dosímetro de ruído. Estou esse exemplo aí só para mostrar, mas tem vários modelos. Outro equipamento utilizado é o medidor de estresse térmico, utilizado para avaliar a exposição ocupacional ao calor. Ele não mede temperatura, o próprio nome diz medidor de estresse térmico. Quando nós formos estudarmos o calor na próxima aula, eu vou explicar bem o que é esse estresse térmico. Mas ele não mede somente a temperatura. Cada um desses 3 pontos, o globo, esse termômetro seco e esse termômetro úmido, cada um deles mede um tipo de temperatura. O equipamento faz umas continhas lá e que vai dar o nível de estresse térmico no que o trabalhador está exposto, e a partir disso a gente já verifica a exposição dele se está acima do limite de tolerância ou não. Mas não é um medidor de calor, é um medidor de estresse térmico. Nas próximas aulas eu vou aprofundar no calor e eu explico bem essa diferença entre eles aí. Passou o slide aqui. Esse aqui é uma bomba gravimétrica. Cortou aqui, deixou. Esse aqui é uma bomba gravimétrica. Ele faz a avaliação de particulados como poeiras e vapores. Como vocês podem ver aqui, ó, a bomba. Esse aqui é um outro modelo, né? Mas é como se fosse essa daqui também. Está fixado aqui. Tem essa mangueirinha. E aqui é onde faz a coleta. Ele faz uma espécie de respiração. A bomba, ela puxa o ar. Tudo que o trabalhador respira aqui, a bomba coleta também. Então, se ele está inalando algum produto químico, a bomba está fazendo essa coleta. Faz a coleta, manda o material que fica concentrado nesse coletor aqui, nesse amostrador, coleta o material, envia para o laboratório e o laboratório vai dizer o quanto de produto químico que está sendo inalado pelo trabalhador. E aí verifica se esse valor está acima ou abaixo. Esse aqui é um dos pontos mais complexos da higiene ocupacional, porque cada agente químico é um coletor diferente, é um tempo diferente de coleta, é uma bomba diferente, é uma regulagem diferente que se faz na bomba. Então é um dos pontos da higiene ocupacional mais minuciosos, é a análise de poeira ou de produtos químicos. Porque cada produto químico é uma forma diferente de se fazer essa análise. Para vocês terem uma ideia, eu estava fazendo um trabalho lá na Copocentro, uma fábrica de plástico, copo descartável. Eu fiz um PPRA deles lá uma vez e levei esse PPRA para o fiscal do trabalho na cidade na época. Falei, o doutor Marcelo, doutor, esse aqui é o PPRA que a gente faz, eu trouxe aqui para ver se está ok ou não. Aí foi justo da Copocentro. Ele avaliou o PPRA, gostou do material, só que quando chegou na análise do plástico, o plástico queimado, quando vocês queimam um plástico, liga aí um fósforo e aquece um copinho plástico, vocês verem. Aquele produto, aquele vapor que sai do plástico queimado, se o plástico ele é aquecido a mais de 300 graus, ele libera 5 agentes químicos de uma só vez, juntos ali. Então são 5 análises que têm que ser feitas. Então eu fui 5 dias na Copocentro só para fazer a análise deste vapor de plástico queimado, digamos assim, plástico aquecido, que o trabalhador lá na Copocentro ele respira, que ele inala. Então, um copinho plástico, quando ele é aquecido a mais de 300 graus, é o caso lá da fábrica da Copocentro, ele libera 5 agentes químicos perigosos, danosos, nocivos à saúde do trabalhador, que precisam ser avaliados. E utiliza bem esse equipamento aqui. São 5 agentes químicos, são 5 formas de avaliar, são 5 amostradores que são colocados, então é um trabalho bastante minucioso, bastante complexo. Esses aqui são alguns acessórios que são utilizados na bomba gravimétrica. Esse aqui é a bomba propriamente dita, né? Esse aqui é uma regulagem,
regulagem da vazão, porque o que é a vazão? É quanto de ar por minuto ou por segundo, não me recordo, que a bomba ela consegue recolher. Então é uma vazão ali de 1,2 litros de ar por minuto. Então isso aqui que regula. Então é um calibrador, né, um regulador de pressão, perdão, um regulador de vazão da bomba, litro por minuto. Isso aqui são amostradores, né? A poeira coletada pela bomba, ela fica concentrada neste amostrador. É chamado amostrador ou chamado também de cassete. Esse materialzinho que a gente envia para o laboratório para que ele possa fazer análise. Isso aqui são outro tipo de amostradores. Isso aqui serve para fazer a separação de partículas, chama-se ciclone, esse equipamento aqui para avaliação de poeira. Então, repito, é uma avaliação bastante minuciosa, bastante trabalhosa, complexa, mas bastante rentável, né? Quem gosta de trabalhar e quem se interessar por trabalhar isso daqui. Um curso de Tecsegurança ou um curso de Engenharia de Segurança não dá um embasamento completo para se utilizar e para trabalhar com higiene ocupacional, não. Precisa muito estudo complementar para trabalhar nessa área. Só para mostrar aqui, o medidor de estresse térmico, que é um equipamento muito mais simples de mexer, ele já dá ali o resultado na hora para a gente. Esse aqui não, tem que enviar o resultado para o laboratório faz a análise e devolve o resultado dessa análise. Então é bastante trabalhoso, mas eu digo para vocês que é bastante interessante. Eu gosto muito desse estudo aqui, dessa área de trabalho da higiene ocupacional. Esse equipamento aqui é um termo-higroanemômetro digital. Ele mede temperatura, umidade do ar, velocidade do ar. Equipamento para avaliação da temperatura, velocidade e umidade do ar. Pouco utilizado, geralmente os profissionais não gostam muito desses equipamentos multifuncionais, né? Então aqui ele mede 3 aspectos num só. Geralmente gosto desses equipamentos separados, mas está aí um equipamento aí multifuncional, né? 3 aspectos que ele afere uma vez só. Esse aqui também é um multiuso, ele é um termo-higrodecibelímetro luxímetro. Ele mede a temperatura, umidade do ar, intensidade de ruído e a intensidade luminosa, que é o luxímetro. Então é um equipamento também bastante utilizado por conta de ter esses 4 aspectos que ele mede ali. Esse aqui é um medidor de vibração. Eu confesso a vocês que eu não sou o especialista nesse equipamento. Nunca tive um contato com esse aqui. Todos os outros anteriores eu já trabalhei. Esse aqui eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com esse equipamento. Até porque é um equipamento muito caro. O medidor de vibração está ali entre 20 a 40 mil reais um equipamento. Então eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com esse equipamento aqui não. Mas se tivermos a oportunidade de voltar ao trabalho aí presencial, a gente talvez consiga um desse aí para a gente possa verificar como é que funciona. Tem alguns colegas que têm e se disponibilizam a orientar, mas eu confesso a vocês que nunca utilizei esse equipamento de medição de vibração, nunca trabalhei com eles, mas está aí para informação. Luxímetro, medidor de intensidade luminosa, o equipamento mais básico, mais simples de mexer deles é esse aqui, o luxímetro, o mais barato também, mas bastante eficaz, né? Mede a intensidade luminosa dos ambientes. Isso é mais para lado ergonômico, mas não deixa de realizar uma avaliação quantitativa. Uma vez realizados os levantamentos, e uma infinidade de outros equipamentos, tá, gente? Esses são alguns exemplos, que é uma aula bem básica de higiene ocupacional, né? Nós não vamos aprofundar muito nesse assunto, porque o nosso foco é aprofundar nos agentes. Eu, no caso, vou aprofundar no calor nas próximas aulas. Mas tem uma infinidade de equipamentos, de marcas, modelos e variados preços da higiene ocupacional. Todos esses equipamentos precisam ser calibrados anualmente, emitido certificado de calibração para que ele possa ter a sua eficácia, o seu trabalho o mais correto possível. Uma vez realizados os levantamentos ambientais, detectadas as anormalidades, devemos executar medidas que eliminem, reduzam ou neutralizem as exposições. Então, para ir finalizando, algumas medidas de controle da higiene ocupacional: limitação da utilização ou substituição do agente, que é, por exemplo, substituir
numa indústria automobilística as tintas à base de solvente por tintas à base de água. É um exemplo de substituição de agente. Por exemplo, um outro exemplo, isso a gente passou numa fábrica onde eu trabalhei, onde fabricava pias e tanques de mármore sintético. Eles utilizavam um solvente extremamente muito forte, extremamente tóxico, né? Uma solução que foi encontrada foi a substituição desse solvente por um menos agressivo, digamos assim, né? Substituição do agente por um menos agressivo, um menos prejudicial à saúde do trabalhador, sempre que for possível, né? Às vezes não é possível fazer essa troca, mas é uma medida de controle, é a limitação da utilização ou substituição do agente. Outro exemplo de medida geral de higiene ocupacional, substituição do processo, por exemplo, tampar recipientes que envolvam materiais que possam dispersar no ambiente, substituir um processo de pintura a pistola por pintura spray eletrostática a pó, usar empilhadeiras com motores elétricos em substituição aos motores de combustão interna, sempre que for possível. Sempre frisando isso daqui, não quer dizer que vocês vão chegar lá na empresa, troca todas essas empilhadeiras aí por empilhadeira elétrica. Não é assim, que tem locais que a empilhadeira elétrica não tem capacidade, mas se for possível trocar, é uma medida de controle da higiene ocupacional. Utilização de medidas técnicas preventivas, compra de produtos químicos já misturados, para que eu não faça essa misturação, essa manipulação dentro da empresa, né? Já compro o produto pronto, ao invés de ter que manipular esse produto químico lá na própria empresa, sem a técnica, sem o local adequado para fazer essa manipulação. Medida de proteção coletiva, ventilação exaustora, barreira de transmissão, clausuramento de máquinas, que a gente falou nas aulas passadas de proteção coletiva, né? E as medidas de proteção individual, que são os usos dos EPIs. Medidas de higiene pessoal, que é alertar os trabalhadores para lavarem as mãos após a manipulação de produtos nocivos, como por exemplo, treinamento do trabalhador, informar ao máximo os trabalhadores sobre os riscos de exposição aos agentes e as técnicas de prevenção que existem, a sinalização de emergência através dos rótulos e sinais de advertência para os trabalhadores, a vigilância da saúde, o controle da saúde através dos exames médicos periódicos, exame admissional, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho, exame demissional, registro dos níveis de exposição dos trabalhadores expostos, que são os controles estatísticos, né? A quantidade de acidentes, a quantidade de doenças ocupacionais, para o controle do número de expostos, né, dos trabalhadores que estão expostos aos riscos. Planos de emergência, para caso aconteçam situações, né? Procedimento de emergência, primeiros socorros, combate a incêndio, plano de evacuação, plano de ação de emergência, plano de controle e contingência de vazamento de produtos. São medidas de higiene ocupacional e de segurança de forma geral, né? Pessoal, foi uma rápida e breve introdução sobre a higiene ocupacional. Ela é muito maior do que isso daqui, mas como eu falei há pouco, requer um estudo mais aprofundado, né? Cursos complementares de higiene ocupacional, porque é um assunto muito complexo e muito extenso. Nós não temos tempo para tratar de toda a higiene ocupacional. Por isso é uma parte introdutória, falando dos conceitos básicos, dos aspectos básicos da higiene ocupacional, e já partindo para o estudo dos agentes. Repito, os agentes que nós vamos estudar é o agente calor, frio, radiações ionizantes e não ionizantes e os agentes biológicos. Se eu não me engano, são esses aí. E o professor Marcos vai tratar com outros agentes, que ele está lá, ruído, poeira, se eu não me engano. Mas é isso, de forma bem, o mais objetivo e resumido possível, a higiene ocupacional que a gente tentou passar é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui, colocá-lo na plataforma. Eu espero que vocês possam assistir, eu espero que vocês tenham chegado até este momento. Qualquer dúvida com relação à higiene ocupacional, com relação à correção dos GPIs ou com relação ao que vocês tiverem de segurança do trabalho, vocês não hesitem em me procurar. Estou aqui à disposição de vocês. Certo? Um bom feriado a todos, bom final de semana, e na próxima quinta nós nos encontramos novamente com a introdução ao calor. Nós vamos estudar mais a fundo o calor. Com relação a esse assunto de higiene ocupacional, eu vou dar uma semana de folga para vocês aí, sem nenhuma atividade, certo?
Espero que vocês fiquem bem e até a próxima. Valeu!